Bom dia a todos. Quero, em nome do Juliano aqui, agradecer a presença de todos nessa segunda-feira calorosa para discutirmos um assunto tão caloroso quanto, né? Meu nome é Luiz Fernando Viana, eu sou presidente dos Institutos Lactec, vizinho aqui. Também sou presidente da BIPT, Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa e Inovação, com sede em Brasília e com presença em todas as unidades da federação, através das suas vice-presidências. Atualmente, nós temos uma condição favorável aqui para o Paraná, pois eu sou o presidente e o vice-presidente da região sul também é paranaense, também aqui de Curitiba, que é o Júlio Salomão do Tecpar. Quando o Juliano me convidou para estar participando desse evento aqui, eu fiquei muito satisfeito porque eu posso acompanhar o que vem acontecendo no país inteiro em relação à tributação, né? Nós temos um ambiente, de certa maneira, muito favorável em relação às ICTs, porém, de certa maneira, muito desfavorável também, né? Por que eu digo isso? Eu dou exemplo do que está acontecendo agora em Manaus. Em Manaus, a Zona Franca de Manaus, na verdade, hoje em dia, existe só pelo nome, né? A Zona Franca de Manaus, tão famosa Zona Franca de Manaus, não é mais a Zona Franca de Manaus, porque, inclusive, eles não têm mais nem isenção de impostos lá. Há pouco tempo, eles perderam a isenção do ISS e, simplesmente, por uma decisão política, o ISS voltou e não voltou reduzido como nós temos aqui o nosso ISS, que o nosso contador aqui, o Celso, conhece muito bem, que nós pagamos 2%, porque aqui em Curitiba nós temos o Parque Tecnológico Virtual. Eu falo virtual porque ele não tem uma estrutura física, mas nós temos aqui em Curitiba o Parque Tecnológico que nos permite ter essa isenção e nos permite ser competitivos também. Então, lá em Manaus, a gente está agora acompanhando, junto com os ICTs lá, nós temos dois grandes polos do Brasil de tecnologia, que eu sempre digo que é Manaus, em função das indústrias que vieram, das indústrias do setor eletroeletrônico que vieram no passado e deixaram um grande legado lá, e nós temos um outro grande polo em Campinas, né? Mas agora, o exemplo que eu estou trazendo para vocês é esse exemplo de Manaus, que simplesmente eles perderam a redução, e a gente vem acompanhando o assunto e vem tentando convencer a prefeitura. Já tivemos algumas negociações lá, o nosso vice-presidente da região norte está acompanhando isso através da nossa BIPT lá, e tentando fazer com que volte a isenção. Porque uma coisa que eu sempre digo, atualmente o ambiente nas instituições de pesquisa, ele é altamente competitivo. E não no sentido de as ICTs concorrerem entre elas, porque as ICTs elas têm que ser parceiras entre elas. Mas nós temos que nos estruturar como empresas. Por quê? Porque nós vendemos o que não existe, nós vendemos o que está na cabeça do nosso pesquisador. E para que o nosso pesquisador possa ter um ambiente favorável, possa ter um ambiente tranquilo e para que a gente possa ter preços competitivos, nós precisamos de isenções fiscais, né? Um outro exemplo que eu cito é a questão do COFINS, que vai ser dita aqui também. O COFINS, a gente percebe que existem disparidades em diversos estados. Usando o exemplo do Lactec, nós que temos projetos no Brasil inteiro, muitas vezes nós temos que estar nos explicando em relação ao COFINS, né? E nesse ambiente competitivo que a gente vive hoje em dia, fica bastante complicado a gente ter preços competitivos se nós não tivermos essas isenções. Voltando a falar do concorrente que não é concorrente, né? Nós temos, quem que concorre com os ICTs hoje em dia? Os próprios ICTs públicos, que já têm a mão de obra paga, né, já tem a estrutura paga. Nós concorremos, entre aspas, com as universidades, que também já possuem a sua estrutura paga, já possuem a sua mão de obra paga, sabendo que estão passando diversas dificuldades, né? Temos aqui um colega da Federal, mas nós temos que criar, então, um ambiente competitivo e, ao mesmo tempo, um ambiente que seja colaborativo, porque só assim a gente vai conseguir fazer com que a pesquisa no país se torne cada vez mais prioridade. Porque a gente sabe que a primeira coisa que o empresário corta aqui no país é pesquisa. A primeira coisa que o empresário corta no país é desenvolvimento. Então, se nós não tivermos esse ambiente favorável, a gente vai cada vez mais perder e vai cada vez mais exportar mão de obra altamente qualificada para outros países. A gente cansa de assistir aqui nos jornais, quando passa lá, o líder do grupo de pesquisa XYZ na Suécia, brasileiro.
Nos Estados Unidos, brasileiro. Não sei onde mais, brasileiro. Então, a gente assiste isso no nosso dia a dia. E a gente precisa lutar, então a gente precisa ter esse ambiente favorável. E hoje, para mim, Juliano, será uma manhã de aprendizado aqui, porque eu não sou da área jurídica, né, trabalho com inovação há 19 anos, né, estou lá no LACTEC há 19 anos já, então tive a oportunidade de passar por diversos momentos em relação à ciência e tecnologia, e eu digo que temos um ambiente favorável, temos agora uma nova política que será implementada a partir do ano que vem. Eu torço para que os voos do astronauta nos tragam bons fluidos, né, porque é uma pessoa que tem a capacidade, uma pessoa que conhece a ciência e tecnologia, então eu torço para que a gente consiga cada vez mais gerar condições para a gente fazer com que o país não fique mais no 64º lugar no ranking de inovação nacional, e sim estejam entre os 10 primeiros. Então vai ser uma manhã bastante produtiva, teremos diversas palestras aqui, e para a gente ir direto ao ponto, eu vou pegar minha cola aqui agora, para não errar, né, doutor? E vou chamar o nosso primeiro palestrante,